Olá, meu nome é André, eu sou urologista e andrologista aqui da equipe Urologia Vida e trazer para vocês algumas explicações, algumas dúvidas que sempre trazem para a gente, os pacientes, sobre as próteses penianas. Inicialmente, falar que as próteses penianas, elas existem para o tratamento da disfunção erétil. Não existe aumentar tamanho de pênis ou trazer algum outro tipo de satisfação, aumentar calibre usando as próteses. Ela é feita para pacientes que não conseguem ter ereção e, portanto, não conseguem ter a penetração efetiva. É para isso que existem as cirurgias de prótese. É uma cirurgia funcional, não é para aumentar tamanho ou qualquer outro tipo de satisfação, tá? Primeira coisa, o primeiro tipo de prótese que a gente tem são as próteses maleáveis, tá? Elas são basicamente cilindros de silicone recobertos com alguma haste de metal maleável, pode ser titânio ou prata, tá? E elas vêm, como a gente pode ver, de diversos calibres e tamanhos diferentes. Por quê? Porque ela é feita para o paciente específico. Mais uma vez, durante a cirurgia a gente mede o calibre, a gente mede o comprimento do pênis do paciente e coloca a prótese exatamente o tamanho que o paciente tem. A grande vantagem dessa prótese, ela é muito mais fácil, tecnicamente a cirurgia é muito mais simples de ser feita, tá? E a questão do custo, a maioria dos convênios cobre. A gente consegue trazer reabilitar o paciente para ter uma penetração com menos custo. Como a gente consegue ver, a gente coloca dois cilindros iguais no pênis do paciente por dentro e permite a rigidez, que a gente fala rigidez axial, para que haja penetração efetiva. Grande desvantagem desse tipo de prótese, como a gente pode ver, ela fica em estado ereto o tempo todo. Durante o tempo que o paciente não estiver tendo relação sexual, ele vai ter que dobrar, jogar para o lado, para baixo, dá para se disfarçar, usar algum tipo de roupa que não apareça tanto e, naturalmente, o paciente consegue ver sua vida naturalmente. O outro tipo de prótese que a gente tem, que essa sim é mais conhecida, mais difundida, são as próteses que a gente chama de infláveis. Tá? Hoje em dia, próteses infláveis elas têm 3 volumes. O que quer dizer isso? 2 cilindros iguais à semirrígida que ficam dentro do pênis. A gente tem um reservatório que a gente coloca dentro da barriga, mais ou menos próximo da bexiga, que tem um soro. Esse soro ele vai daqui do reservatório para dentro das próteses. E aí a prótese consegue ter a rigidez para fazer a penetração. Como que isso faz? Pelo pump, pela uma bomba que fica dentro do escroto do paciente e o paciente vai aciona, esse soro vai do reservatório até os cilindros, tem a relação sexual. Ficou satisfeito? Não quer mais? O próprio cilindro tem um dispositivo que se aperta e os próprios cilindros eles começam a perder e ficam mais flácidos. O paciente consegue ter um pênis em estado flácido a partir daí. Grande vantagem desse tipo de prótese: muito mais estético, muito mais simples de disfarçar, enfim. O tempo que o paciente não está tendo relação sexual é muito mais fácil do paciente manusear. Questão de custo acaba sendo um pouco maior também e está um pouco mais sujeita a falhas técnicas, embora os fabricantes sempre dizem para a gente que não há nenhum tipo, que eles são testados e que essa chance é praticamente mínima. Alguns pacientes trazem para a gente que querem fazer essa cirurgia, mas tem um pouco de receio de como que vai ser essa recuperação, como que vai ser, quanto tempo vai conseguir ter realmente uma relação sexual depois. E isso depende muito do tipo de cirurgia, tá? A cirurgia das próteses maleáveis acabam sendo um trauma cirúrgico bem menor e a recuperação acaba sendo mais rápida, tá? A gente consegue ter mais ou menos um retorno no consultório em mais 1, 2, 3 semanas e correndo tudo bem, tudo tranquilo, a gente consegue já ter uma reabilitação para conseguir ter uma relação sexual com penetração a partir de 4 semanas de cirurgia, tá? Quanto às cirurgias das próteses infláveis, isso é um pouco mais diferente, depende do tipo de prótese que você está usando, depende de quantos volumes, se é de 3 ou de 2 volumes, começa aqui de 3 volumes, mas basicamente gira em torno mais ou menos do mesmo tempo. A gente consegue, primeiro o paciente ele sai da cirurgia com uma prótese em estado flácido, ela não pode encher, mais ou menos depois de umas 2 semanas já começa a fazer esse enchimento para encher os corpos cavernosos, mas ainda sem penetração. Em torno de 4 a 6 semanas após, a gente já consegue liberar o paciente para ter uma relação sexual com penetração. Importante dizer que quando a gente faz essa cirurgia, a gente não tem uma reabilitação da ereção como era antigamente, uma ereção diferente.
tem alguns parâmetros que elas podem diferenciar da ereção natural. Por exemplo, é uma ereção que fica um pouco mais fria, como tem menos sangue chegando, os parceiros ou as parceiras reclamam um pouco de que não tem que o pênis ele não tem um calor, tá? A glande ela acaba ficando um pouco mais murcha, também naturalmente, e dependendo do fator que causou essa disfunção erétil, seja a perda por causa de uma cirurgia de próstata, ou por causa da pressão, do diabetes, do tabagismo, a depender dessas causas, o pênis ele pode perder tanto de comprimento quanto calibre também, e isso a prótese ela não vai conseguir reabilitar. Então, é importante dizer, a gente consegue sim trazer a função erétil, o paciente consegue ter uma ereção saudável, que ele pode ter uma penetração, mas não é como era antigamente, é um pouco diferente, mas o mais importante é trazer satisfação para você e para sua parceria e que vocês fiquem felizes com a saúde sexual de vocês. Bom, ficou com alguma dúvida? Pode trazer para a gente, seja aqui nos comentários, seja na consulta, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela atenção e é um prazer ajudar.